Então nós vamos começar com o que é contabilidade. A contabilidade está no nosso dia a dia, a todo momento que fazemos aí nossos saques em contas, em caixa eletrônico, compras de veículo, obtenção de empréstimo, compra e venda de qualquer tipo de mercadoria, a contabilidade está presente. E nós vamos ver como ela está presente nesse nosso dia a dia. São várias as definições do que é a contabilidade. Uma definição bem legal que eu escolhi, que é bem simples, é essa que nós estamos vendo. Contabilidade é uma ciência social que estuda e controla o patrimônio das entidades para fornecer informações a seus usuários. Essas palavras em negrito, né, são importantíssimas para entender o que é contabilidade. Com base nessa definição, fazendo 5 perguntas, são só 5 perguntinhas relacionadas a essa definição, nós saberemos o que é contabilidade. E em qualquer prova, se tiver alguma pergunta teórica sobre contabilidade, nós saberemos responder. A primeira pergunta é: a quem se aplica a contabilidade? A contabilidade é aplicada às entidades que possuem patrimônio. Essas entidades podem ser pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, com ou sem fins lucrativos de pequeno ou grande porte. Então, qualquer entidade que possua patrimônio, há contabilidade. Então, pode ser uma pessoa física ou jurídica, direito público ou privado, com ou sem fins lucrativos de pequeno ou grande porte. Uma Uzi Minas, a Caixa Econômica Federal, o Departamento de Polícia Federal. Qualquer entidade que tenha patrimônio, tem contabilidade. E qual que é o objeto da contabilidade? Do que ela trata? Do que ela mexe a contabilidade? O objeto da contabilidade é o patrimônio das entidades. Para a contabilidade, patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade. Então, patrimônio no sentido mais amplo. A gente costuma falar patrimônio como sempre uma coisa muito boa. O nosso patrimônio, bens, direitos, nossa casa, nosso veículo, né, nosso terreno, nossas roupas, nosso dinheiro no banco. Só que no caso da contabilidade, o patrimônio também engloba a parte ruim, vamos dizer assim, né, que são as obrigações, as nossas dívidas. Tá, okay? Então, toda entidade, tá, que tenha patrimônio, se aplica a contabilidade, e esse patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Veremos mais à frente, de forma mais detalhada, exemplos de bens, direitos e de obrigações de uma entidade. E qual que é a finalidade da contabilidade? Para que serve a contabilidade? A contabilidade tem como finalidade fornecer informações aos seus usuários, por meio do registro, controle e interpretação dos eventos que alteram qualitativa e quantitativamente o patrimônio das entidades. Então, a contabilidade vai registrar, tratar e interpretar todos esses eventos que, como eu falei no início, né? Um empréstimo, obtenção de um empréstimo bancário, o pagamento de juros desse empréstimo, a compra de um veículo, o saque de um recurso na conta bancária, num caixa automático. Todos esses eventos são registrados pela contabilidade e serão interpretados pela contabilidade, de forma a demonstrar aos seus usuários essas informações. Qualitativa e quantitativamente, o que quer dizer isso? Não só em termos de valores, né, mas que tipo de evento é esse? É uma compra de veículo? Tem que ser diferente do tratamento de, por exemplo, um saque na conta bancária. São eventos diferentes, têm seus valores. Então, a contabilidade vai registrar isso e interpretar de forma qualitativa e quantitativa. Valor e falando o que é este evento. Quem são os usuários da contabilidade? Os usuários são 2 grandes grupos. São usuários internos e externos. Usuários internos são as pessoas que trabalham dentro da entidade, que fazem parte da entidade. Não necessariamente trabalham, mas que fazem parte da entidade. Tá? Os usuários externos, claro, são pessoas físicas ou jurídicas fora da entidade. Exemplos. Sócios ou proprietários, são usuários internos. A contabilidade é extremamente importante para o sócio proprietário. Ele tem de saber se a administração está gerindo de forma adequada a empresa, se os recursos que eles colocaram na empresa, esses recursos estão gerando o que eles imaginam que iriam gerar, né, gerando dividendos, estão sendo bem geridos pelos administradores. Então, sócios e proprietários são grandes usuários da contabilidade. Investidores, muito aplicado hoje em dia, né? Com essa abertura de mercado de ações cada vez mais acessível, várias pessoas têm seus recursos, ao invés de colocar numa poupança ou num CDB, querem investir em ações. Então, eles pegam informações de empresas para verificar, vale a pena colocar dinheiro na Vale? Vale a pena colocar dinheiro no Uzi Minas? Ou eu vou colocar no Bradesco? Ou no Banco do Brasil, que abriu capital outro dia?
aumentou o capital outro dia. Né? Então, investidores são usuários externos, né, que essa informação contábil vai prover esses usuários se vale a pena ou não comprar ações daquela empresa. Fornecedores também são usuários externos. Né? Poxa, se alguém vai vender a prazo para uma empresa, ela tem que saber, será que vale a pena vender para essa empresa? Eu posso vender para essa empresa? Ela vai me pagar depois? Ela tem condições financeiras de me pagar isso depois? Então, alguns fornecedores fazem uma análise prévia, antes da venda, se vale a pena ou não vender. De repente, tem que vender só com pagamento à vista, porque nada me garante que essa empresa pagará depois. Então, a informação contábil passa a esses fornecedores essa leitura, se vale a pena ou não, se essa empresa é saudável ou não. Da mesma forma, os clientes. Imaginem, por exemplo, a Fiat, na hora de lançar, quando for lançar um projeto, um carro novo, ela tem que fazer parcerias. Né? Vão ter aí, ela vai escolher empresas para fornecer o freio de mão, fornecer peças do painel, os bancos, parte da lataria. Então, a Fiat, como cliente desses fornecedores, né, vai analisar, vale a pena fazer parceria com esse fornecedor? Será que esse fornecedor tem capacidade de entregar as minhas encomendas no tempo necessário, com a qualidade necessária? Não corro o risco de no meio do projeto, eu ter que abandonar esse fornecedor e escolher um outro? Então, a Fiat faz uma análise dos seus fornecedores. Então, os clientes também são usuários externos. Empregados. Eu recebi uma proposta de emprego. Eu devo ir ou não para aquela empresa? As informações contábeis também ajudam a decidir. Se for uma empresa que de repente está prometendo mundos aí, né, prometendo um grande salário, mas se você verifica que pelo seu balanço, pelas suas demonstrações financeiras, que ela não tem capacidade de pagar aquele salário, ou que ela está com um problema de liquidez, de repente ela não vai viver durante muito tempo, para que eu vou trocar de empresa? E hoje em dia, o pagamento de participação nos lucros é muito frequente, né, muito normal. Será que a empresa está me pagando a participação nos lucros de forma adequada? Será que não deveria ser maior? Será que aquela meta que ela disse que atingiu não foi maior? Então, os empregados são usuários internos também. O governo é um grande usuário da contabilidade. Ele quer saber se as empresas estão apurando e recolhendo os tributos de forma adequada. Se elas estão cumprindo seu papel social. O governo é um grande usuário através aí dos seus órgãos de fiscalização, né, e de regulação. Instituições financeiras, também grandes usuários da informação contábil. Nós mesmos, pessoas físicas, quando vamos a um banco pedir empréstimo, eles pedem nossa declaração de imposto de renda, que nada mais é do que também informações fiscais e contábeis. Saber nossos bens, nossos direitos, saber quanto que nós temos que ainda de dívida, qual que é a nossa renda, posso emprestar esse recurso para essa pessoa, será que ela tem capacidade de depois honrar esse recurso? A mesma coisa uma empresa, se ela for pedir dinheiro emprestado ao BNDES ou qualquer outra instituição financeira, a instituição deve avaliar qual é a capacidade de aquela empresa, né, de pagar essa dívida. Então as instituições financeiras têm que fazer uma análise que a gente chama de análise de crédito, uma análise baseada em informações contábeis.